A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, a coisa é séria, viu? A coisa é muito séria. Preste bem atenção, irmãos, no que está acontecendo, nos sinais que nós estamos recebendo aqui na Terra, irmãos. Olha, a gente às vezes aqui coloca as revelações, coloca a nossa irmandade, que eu creio que elas creem que o fim já está próximo. E antigamente a mídia, a televisão, as notícias, não falava sobre o Apocalipse, não falava sobre o final dos tempos. Nós vamos colocar aqui, irmãos, algo acontecendo nas nuvens e o povo temendo na terra, irmãos. Logo após esse vídeo, nós vamos colocar um rapaz que teve uma revelação sobre o tocar das trombetas. Irmãos, não necessariamente tem que ser da congregação para que Deus mostre algo. Deus mostra até para quem não é da igreja. Os mistérios de Deus não é nós que escolhemos, e sim Ele que mostra, né? Preste bem atenção nesses dois vídeos, irmãos, que vocês vão ver o que nós sempre falamos aqui no canal está acontecendo aos poucos. As nossas irmãs, irmã Lavínia, irmã Ana Paula, né? Irmã Sandra, irmã Luciana e as demais irmãs, né? Não vou mencionar todas aqui, nos enviam revelações, partes em que nas suas revelações, nos seus sonhos, irmãos, elas viam alguma coisa. Irmãos, e o que está acontecendo? Preste sua atenção. Fica até o final desse vídeo, irmão. Hoje eu sonhei com a volta do Senhor Jesus Cristo. Nessa visão, meus irmãos, eu estava dentro da minha casa. Minha família não estava lá dentro, eu estava sozinho. A porta estava fechada, a janela estava fechada. Estava lá dentro eu, sozinho, deitado na minha cama. Quando de repente eu me levanto e ouço um barulho muito forte do lado de fora, meus irmãos. Era barulho de trombeta. Meus irmãos, eu fico arrepiado até agora, quando eu me recordo desse som que eu ouvi nessa visão. Som muito forte, meus irmãos. E após eu ouvir este barulho, meus irmãos, eu fui do lado de fora correndo para ver o que estava acontecendo. Quando eu abri a porta, estava um breu total. Não tinha luz no céu, não tinha luz na terra, não tinha luz em nada, nem nos postes. Estava um breu total. E este barulho continuava tocando, continuava, um barulho muito forte de trombeta. Meus irmãos, até que esse som cessou e diante daquela escuridão toda, eu contemplei uma luz enorme, resplandecendo no meio daquela escuridão. Quando de repente eu comecei a levitar, eu comecei a voar, sim, meus irmãos, em direção daquela luz. Quando de repente eu começo a ouvir ranger de dente, pedidos de misericórdia, pedidos de socorro. Me socorre, Deus, me ajuda, me dá mais uma chance. Oh, aleluias. Pessoas gritando, começo a ouvir barulho de tiro. Eu estava no Ares, meus irmãos, indo em direção daquela luz. Eu ouvia as pessoas gritando misericórdia aqui na terra. E depois de tudo isso, meus irmãos, eu já não me recordo de mais nada, pois eu acordei chorando, glorificando ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de ter contemplado a volta dEle. E foi assim, meus irmãos, que aconteceu. Muitos não vão acreditar, mas é minha obrigação vir aqui te alertar. O Filho do Homem está voltando. Não queira ser um desses que vai permanecer neste mundo, nesse tempo de aflição. Jesus está voltando. Desperta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e evangelize.
aí o arco-íris não consegue tirar aqui. Aham. Olha o que o Senhor nos fala sobre o que acontecerá nos últimos dias. Atos capítulo 2. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os sinais estão aí. O dia do Senhor está próximo. Ainda há tempo, pois o Senhor é bom para perdoar. O Senhor não quer que ninguém se perca, e está sempre de braços abertos para nos receber. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Compartilhe essa mensagem, deixe seu amém nos comentários. E Deus abençoe você. Irmãos, vocês imaginem só esse jovem que diz que teve essa revelação. Imagine só você abrindo a sua janela, abrindo a sua porta e você olhando assustado para fora de casa e você não vê nada, vê tudo escuro, o céu todo escuro e um toque, né? Um toque ali de umas trombetas, né? Que seria ali o final de tudo, o acerto de Deus na terra. Às vezes a gente falando agora, muitos podem ficar cômodos, né? Não, isso não vai acontecer. Irmãos, se põe pelo menos neste minuto a pensar como seria. Imagine este sonho que este rapaz teve, que na mesma da hora ele sentia alegria da volta de Cristo, sentia assustado e com medo. Porque será se nós vamos estar preparados para ir naquele grande dia, irmãos? Será se vamos estar? Porque agora é notório na terra, aqueles que Deus está levando, nós estamos sabendo, né? Que Deus está levando em particular, né? Nós estamos sabendo que um dia vai chegar essa hora. Mas quando vai chegar? Quando? Vocês ouviram aí este jovem, o sonho, a revelação que ele teve? Vocês acham que um jovem novo ia vir na internet contar isso? Seria da cabeça dele? Hein, irmãos? Sendo que nós temos aí relatos de nossos irmãos, de irmãos de outras igrejas, em que já teve a mesma parte. As nossas irmãs contando que via 2 relógios no céu e o horário daria ali 7 anos, o número 7, que seria, né? Seria o quê? Os 7 anos para a vinda de Cristo.
a falsa paz, o anticristo. Irmãos, não adianta aqueles que não gostam aqui do canal e aqueles que estão afastados, mas estão afastados porque eles querem, não é porque eles ficaram fracos. Tem os fraquinhos, os errantes, né, que se afastaram, mas tem aqueles outros que se afastaram porque eles quiseram, eles não querem ir para a igreja. Mas quando eles ouvem uma certa matéria desse tipo que nós estamos colocando, irmão, eles entram em desespero e começam a falar que nós estamos colocando medo na nossa querida Irmandade. Que na realidade, irmãos, está sendo só um alerta. Não está sendo medo, coisa nenhuma, irmãos. E vamos colocar aqui sim, irmãos. Quando nós enviar matéria desse tipo, nós vamos colocar. E aí, irmãos? Irmãos, eu acabei de ver uma matéria agora de discos voadores, irmãos. Antigamente, quando falava em discos voadores, o pessoal dava risada. Os repórteres davam risada. Às vezes não queria nem falar para que as pessoas não achassem que estaria mentindo, irmãos. Veja bem como que tá as coisas. Como que tá as coisas ultimamente, irmãos? Santo Deus. Nós temos uma irmãzinha bem novinha, passou de 100 anos, mas ela dá um recado para nós, irmãos. Ouça só. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Santo Deus, olha só, irmãos, que vídeo maravilhoso. Irmãzinha com mais de 100 anos. O que nos passaram parece, se eu tiver errado, vocês me corrigem, 114 anos, lúcida, recitando, irmãos, e falando esta mensagem para nós, né, irmãos? Irmãos, veja bem, nós vamos encerrar esse vídeo sobre essa revelação desse jovem, que não é ele a única pessoa que já teve revelação assim. Ele não é a única pessoa. Se nós for analisar nossa irmandade, nossas irmãs, nossos irmãos, se nós for analisar, irmãos, cada um já teve uma parte semelhante, já teve um aviso. Irmãos, eu creio de alma, eu creio mesmo que Deus avisa o povo. O povo, aquele que dorme, né? Aquele que dorme esperando algo, irmãos. É isso mesmo, irmão. Esses dias, irmão, veja bem, uma coisa tão simples. Esses dias eu estava até conversando, né, com minha esposa. Eu falei para ela, poxa, eu tenho tanta saudade ali da década de 70, de 80. Bem, eu vou fazer de tudo aqui, pensar muito nas coisas antigas, para ver se eu tenho um sonho de quando eu era pequeno, né? Que às vezes a gente tem uns sonhos assim, né, irmãos? De voltar ao mercadinho onde a gente ia, né? As brincadeiras, os armazéns, que antigamente não era mercado, era armazém, né? Vendia aqueles feijão, arroz, tudo em potão, né, irmãos? Irmãos, veja bem. E eu pensei, fiquei ali, sabe? Não vou dizer que vou ficar fiquei na comunhão, porque eu estava pensando uma coisa natural, uma coisa assim, da pessoa mesmo, material. Irmãos,
E não é que eu retornei, mas direitinho, não é que passou pela minha cabeça aquela cena que eu nunca vivi. Eu retornei mesmo e a cena eu vivi quando eu tinha 9 anos de idade. Eu via tudo direitinho. Até as ruas que não eram asfaltadas, não passava ônibus. Eu via tudo, irmãos. E a força da nossa mente, irmãos, ela tem poder. Sabe por quê? Se nós ficar na comunhão e pedir para Deus mostrar os seus mistérios, irmãos, eu creio, irmãos, que todo dia você vai ter alguma coisa para Deus mostrar, para sonhar. Todo dia, irmãos. Todo dia você viaja, né? Uma vez um espírita veio me perguntar se eu viajava em espírito. Eu falava, viajo sim, espírito. Ele, como que você faz isso? Porque os espíritas têm uma outra doutrina, né? Eu falei, toda vez que eu vou dormir, a minha carne fica descansada, o meu espírito não descansa, fica ali, próximo. E quando a gente sonha ter revelação, são os mistérios de Deus mostrando não para a carne, mas para o nosso espírito. Mas o mais impressionante de tudo, que o nosso cérebro computa aquele sonho. E às vezes a gente pensa que é um sonho, como dizem por aí, alguns psiquiatras, psicólogos, né? Que quando a gente sonha, é o nosso subconsciente, as coisas antigas, né? No jeito que eu falei aí, que eu estava pensando antigamente, né? Falei, poxa, bom seria se eu retornasse agora em sonho. Muitos querem sonhar com o pai e com a mãe, que o senhor já recolheu, muita saudade com o filho. Isso sim, é da mente, eu posso forçar ali. Mas se eu pedir para o Senhor mostrar os seus mistérios, irmãos, nós sonhamos coisas que jamais nós vivemos, né? Que nós já vivemos no passado, né, irmãos? São coisas novas, coisas em que você vê que vai acontecer. É o futuro. Então, a capacidade de você sonhar o que você passou, que seria um sonho, a mente, né? Você já passou aquilo, é notório que vai estar gravado na sua mente. Você vai lembrar. E o que Deus mostra que vai acontecer daqui a algum tempo. Isso você nunca passou. Então isso você tem que separar isso sendo uma revelação e o que você já passou. Você sonha quando você era criança, no caso que eu fiz isso. Sim, o subconsciente que você sonhou, que você estava pensando aquilo. Então revelação e sonhos. O que nós temos que dar mais ênfase é na revelação. É o que esse jovem teve aí, irmãos. Com certeza, quando ele levantou, que ele abriu os olhos, ele, na mesma hora em que ele achou bonito, na outra hora ele já achou um pouco mais pesado. Imagine, tudo escuro, um breu, não via nada, e o som da trombeta tocando. E ele ali naquele sonho naquela revelação, deveria pensar, Jesus Cristo está vindo buscar o seu povo na terra, a trombeta, o final dos tempos. E daí? Você vai estar preparado? Você fez algo para pelo menos, né? Você saber que quando for prestar conta, algumas coisas pesam na balança, compensa as outras, né, irmãos? O que vocês acham, queridos? Um vídeo bem gostoso, né, irmãos? De se falar, né? Um pouco aí, um vídeo um pouco aí meio que aqueles que estão aí desigrejados, que não querem saber das coisas de Deus, eles ficam um pouco apavorados com sonhos assim. Mas aqueles que estão prontos para ir com o Senhor, né? Estão vivendo a cada dia, pedindo perdão para o Senhor, esses falam, Senhor, vem logo, eu não aguento mais ficar nessa terra. O que vocês acham? Vamos compartilhar esse vídeo? Vamos fazer rodar aí a internet inteira? Vamos, irmãos? Então, ficamos por aqui, queridos. Deus abençoe grandemente você, sua família, saúde a família inteira, com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.
Quero ver seu comentário. Ó! Puta lá merda! Que é isso, cara? Ó! Acabou de passar um temporal aqui, ó. Uns 40 minutos, uma hora atrás. Muito poste no chão.